Você está ao vivo. Boa noite, pessoal. Estamos online mais uma vez para o nosso... Estou ensaiando. CRQ 9X. Dantas, inclusive, CRQ falou comigo aqui para depois tirar uma X. dúvida contigo. Processo. Ele toda vez me liga. X. Achou. CRQ já está ao vivo. Estamos ao vivo, direto do CRQ 19. Boa noite a todos, boa noite, Abner. Boa noite, Juliana. Boa noite, B. Feitosa. Estamos aqui mais uma vez, né, para o nosso segundo dia de simpósio Química em Ação, aqui do CRQ 19, Paraíba. E hoje à noite nós temos uma noite muito especial. Hoje é o dia do químico, né? E estamos aqui entrando com um tema muito interessante que eu não poderia deixar de falar, química forense. E hoje o nosso convidado, ele é o presidente do Paraná, toxicologista, uma pessoa que tem uma grande experiência na área de química forense, e nós iremos conversar com ele hoje, o Dilermando de Brito Filho. Estou só aguardando ele entrar aqui e aceitar o meu convite. Então, hoje, né, nós temos uma semana inteira de programações, desde segunda-feira nós estávamos colocando painéis via YouTube, Facebook, Instagram, né, todo o sistema, Conselho Federal de Química e todos os regionais do Brasil estavam todos fazendo essa homenagem ao profissional da área da química. E hoje, 18 de junho, é o nosso dia, o Dia do Químico. E nós estamos festejando de uma forma diferente, né, online, porque não podemos estar todos juntos, aglomerados, mas nem por isso a gente vai deixar de festejar esse dia tão importante que é o profissional da área da química. E hoje, todos nós, né, grandes apaixonados pela química, estamos juntos para participar de mais uma noite. Estamos aqui. Vamos lá. Eu acho que o meu convidado já está em... Exatamente. Nosso convidado acaba de chegar. Boa noite, Dilermando. Tudo bem? Boa noite, Raquel. Tudo bem, obrigado. E vocês estão bem? Estou bem, obrigado. Gostaria de agradecer pelo convite. É uma imensa honra estar recebendo você aqui hoje para esse bate-papo sobre química forense, um assunto de grande interesse, né, a todos nós. Eu sou uma grande apaixonada pela química forense, a toxicologia de uma forma geral. E como o nosso dia hoje, né, o dia do profissional da área da química, eu não poderia deixar de abordar esse tema, que é o queridinho do coração de todos, né? Então, eu quero agradecer a você imensamente por ter aceito o nosso convite. Estamos aqui hoje juntos para bater um papo bem descontraído com você. Ok, Raquel. Eu fico muito contente em atender ao teu convite. É uma área que me dá muito prazer em falar. Foi aonde eu comecei a minha vida profissional, junto com a universidade e a perícia forense, principalmente a parte de tóxico. Como toxicologista. Então, realmente é algo que me dá muita satisfação em conversar. Ai, que coisa boa. Boa noite, Sheilane. Sheilane, a presidente de Pernambuco, está aqui nos prestigiando. Bom, Boa noite, Dilermando, Sheila. Boa vamos noite, Sheila. começar com aquela pergunta, né, que todos têm a grande curiosidade. Por que a química, né? Por que você escolheu a carreira de químico, né, a profissão de químico? Química. Olha, a minha trajetória na química vem desde criança. Meu pai era engenheiro químico e, época de férias, ele me levava até a antiga escola de química e fazia umas reações para mim.
umas reações coloridas e tal, umas reações de desprendimento de gases, etc. Enchia a bexiga com gás colorido e tal. Eu adorava aquilo. Então comecei a tomar gosto por essa química assim analítica, né? Parte de reações, etc. E depois desde o tempo meu tempo era ginásio científico, eu nunca me vi em outra profissão. Sempre me vi na parte de química analítica. A toxicologia, sim, ela caiu do céu para mim. Na realidade, eu quando estava na universidade, no segundo ano eu já comecei a trabalhar em laboratório de química. Eu era laboratorista de química analítica qualitativa. No quarto ano eu comecei a dar aula para o curso técnico de química analítica. Não estava formado, mas consegui uma professora lá. Comecei a tomar gosto. Eu nunca pensei em ser professor, para começar. Eu queria trabalhar em indústria. Depois, aí, no quinto ano, eu dei aula para o curso de engenharia florestal, química analítica. O professor tinha tido um desentendimento com os alunos lá, e queriam fazer greve e tal. Aí me chamaram, puxa, quebra esse galho, etc. Eu acabei dando aula um ano de graça e depois não me contrataram. Contrataram um Nossa, que outro. coisa, né? É, é. E daí eu acabei fazendo o concurso no final do ano para auxiliar de ensino, já tinha, foi em outubro, novembro por aí, só depois tive que entregar o certificado de conclusão de engenharia química, que me formei em 67, e era para ser dedicação exclusiva. E acabou não sendo. E daí apareceu uma oportunidade de uma vaga no Instituto Médico Legal. Era um ex-professor, colega de meu pai, e disse, olha, pede para o Britinho, meu pai era Brito, né? Para o Britinho que vai ter um Aham. concurso no Médico Legal, se ele não quer fazer. Aí meu pai me falou, eu estava casado, tinha uma criança já pequena, minha filha, tinha recém-nascido. Eu disse, olhe, o que é o concurso? Não, é para analista, para fazer análise. Ah, bom, isso eu faço minha vida inteira já, né? Que desde que eu estou Sim. como estudante. Depois fiz o concurso, em 3 meses eu tive que me preparar, era uma coisa louca. Fiz o concurso e passei, era uma vaga e eu acabei logrando o êxito. Mas quando eu com sangue, vísceras, etc. No dia em que eu me apresentei, depois do contrato ser homologado pelo governo do estado, tinha que trabalhar de terno e gravata em laboratório naquele tempo. Aí eu fui todo bonitinho lá, o diretor disse, uma funcionária disse, olha, sobe com ele no laboratório, ficava em cima do necrotério, sobe com ele no laboratório para que ele veja o laboratório onde ele vai trabalhar. E daí ele a senhora que me levou, ao subir a escada, foi com o nariz fechado. Eu achei estranho aquilo. A hora que ela abriu a porta do laboratório, eu vi por quê. Fazia 3 meses que tinha um farmacêutico analista, ele tinha ido embora, ele não quis mais trabalhar, ele tinha um contrato só e tinha um técnico que ficou lá. Então o material que vinha, tínhamos uma geladeira tipo aquela de mercearia antiga, com 4 portas, etc. Ele foi estocando material, vistas que vinham da capital, do interior, etc. E não tinha mais lugar, ele começou a botar em cima do balcão. Então o material Nossa. apodreceu, criou gases, levantou tampas, etc. Então estava cheio de larva andando, larva de material para material. Aí eu desci, Uou! cheguei no diretor e disse, olha, estou entregando meu cargo. Mas o senhor nem começou? Eu disse, não, mas veja como está o laboratório e tal. Aí ele subiu A comigo lá. verdadeira lei de Lavoisier, né? Tudo se transformou É, ali dentro do laboratório, né? tudo. Aí ele foi lá e disse, meu Deus, como está isso aqui e tal. Faz tempo que eu não vim aqui no laboratório. Aí ele me deu um auxiliar, me deu uma servente, uma datilógrafa, etc. E disse, olha, fique, eu peço que você me dê um crédito de uns 15 dias. Se você não quiser, você vai embora. Aí tive que fazer o relatório, jogar fora o material, porque houve uma contaminação, larva por larva, de víscera para víscera, não sabia mais quem era quem. E acabei Havia ficando. uma contaminação cruzada, né? Não teve dúvida, né? Não tinha condições. Isso como já profissional de química, eu tinha a consciência. E daí fiquei, comecei a fazer os exames ali e tal, quietinho, mas eu estava uma semana, uns 10 dias no médico legal, que eu vi que o negócio ia ser muito difícil, um desafio diário a toxicologia.
na hora em que eu estava no laboratório, veio um telefonema, o senhor que é o novo chefe do laboratório aí, eu nem sabia que eu era chefe, eu tenho me dizendo até como chefe em 10 dias. Aí, bom, o Will que está aqui sou eu, né? Então o senhor pode descer no necrotério? Aí que eu desci lá, tinha um sujeito de branco, tinha um outro com uma faca na mão, e aí tirou um lençol, tinha aberto um cadáver, estava todo exposto, né? Quebrado o externo aqui, né? O osso aqui, o cérebro tinha feito um escalpo, tinha aberto em cima, levantado, cerrado a calota, dizer assim, olha, eu tenho um problema. Eu estou vendo que essa pessoa morreu asfixiada. Eu só quero saber por quê. Eu tenho a causa da morte, que é a asfixia, mas eu tenho que dar o porquê dessa asfixia. Como é que sabe que é asfixia? Aí ele me mostrou uma coisa que eu não tinha conhecimento do que era. Não, veja, ele está cheio de petequias. São pequenas sufusões hemorrágicas. Aí ele me mostrou no pulmão e no cérebro, como se fossem pequenos pontos de inserção de agulha, assim. Né? Faz pontinho, quando se toma uma injeção, dá aquele pontinho. Então era menor que aquilo, assim. A única coisa que depois, olha, não sei do histórico, não sei se toma alguma coisa e tal. Eu sei que ele estava calaftando caixa d'água, tinha uma caixa d'água muito grande em Curitiba, numa região alta, para atender parte da população. Assim, água tratada, enche aquela caixa d'água, chama-se no Alto da 15, em Curitiba, existe até hoje. E então eles tinham feito um esvaziamento e o rapaz, os técnicos passavam betume, que é um material que vai impermeabilizar. Aí Isso. tem que secar e depois põe água, etc. Bom, a única coisa que foi que ele disse isso. Aí ele desceu e morreu. Eu, segundo. Uma semana atrás, 10 dias atrás, morreu um outro, também fazendo esse serviço. O que será que tem? Estranho. Ah, e o que você quer que eu colha para você fazer o exame? Eu pensei que o que eu não sei. Pensei, igual assim, colhe um pouco de cada coisa. Me dá um pedaço de cérebro, um pedaço de fígado, um pedaço de pulmão, tudo põe em frasco, me numera e tal. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí, dia seguinte, eu cedinho fui até a caixa d'água lá. Fui lá, pedi para falar com os técnicos, tal, o diretor me atendeu. E aí aí que ele me mostrou que passava esse betume e tal. Que tinha um solvente à base de um xilol que tinha como contaminante benzeno. Sei. Então eles faziam aquela aplicação, era uma época muito quente, mês de fevereiro, então temperatura acima de 30 graus, e então eles fechavam a caixa, passavam o betume e fechavam a caixa para não entrar impureza, nada. E dia seguinte eu voltar para dar uma segunda de mão, aí que o indivíduo morreu. Como morreu lá dentro, tiveram que tirar, limpar, etc. Aí foi um segundo, passar o betume, morreu também. O solvente evaporava pelo calor, fazia asfixia e o indivíduo morria por falta de oxigênio. Por sorte, ele respirou, por sorte minha, né? O azar dele, coitado. Sorte minha que ele respirou um pouco dos vapores, então isso ficou impregnado no material biológico. E eu pude fazer uma análise, eu fui até a faculdade, colhi o material, fiz uma cromatografia e cheguei à conclusão que realmente era um resíduo de hidrocarbonetos que tinham feito asfixia. Então eu comecei a ver Interessante, que né? cada análise que eu ia ter que fazer, eu ia ter que ter um desafio, porque eu não sabia o que vinha pela frente. E fui ficando e fiquei 30 anos lá. Nossa, que coisa. Então, podemos resumir que assim foi que quando você ingressou já na química forense, né? Exatamente. Naquele tempo não se falava em química forense, né? Se falava em toxicologia e químico legal. E o químico legal era aquele que fazia análise de fio de cabelo, de esperma, de tipagem sanguínea e tal. Esse era o químico legal. Né? Fazia mais essa Que parte hoje biológica. nos concursos está definido como perito químico, não é isso? Exatamente, exatamente. E aí havia. Porque quando eu entrei, o meu cargo não era toxicologista, o meu cargo era químico analista. Aí eu briguei, comecei a ver depois de um tempo com o diretor, fiquei quase um ano e meio. Aí criaram o cargo de toxicologista. Foi a meu pedido. Aí foi criado dentro do Conselho de Polícia essa profissão
no médico, que nós pertencíamos à Polícia Civil, o médico legal pertencia à Polícia Civil, e em 79 foi feito o primeiro concurso para toxicologista. Eu era interino, então, porque daí eu passei interino como toxicologista, e efetivamente no cargo, a partir de 79, quando eu fiz o concurso. Logrei passar, e eu passei, eu era aluno e dava aula de toxicologia, na própria Nossa, turma que que eu era bacana. aluno. É. E daí depois fiquei como professor da escola de polícia, por muitos anos dava curso de toxicologia forense, toxicologia e química forense para delegados, médico legista, toxicologista, químico legais também tinha uma certa parte de, claro, de química forense. Então eu fui ficando com essa gente toda, dando aula, e fui pegando um gabarito, porque aí você acaba estudando, né? Naqueles momentos, daí eu fui para a comissão antidoping, fui presidente da comissão antidoping, fiquei desde 72 até o ano passado, em que eu não quis mais trabalhar, porque é muito desgastante, é muito chato, tem uma série de exigências da FIFA que a gente não pode cumprir, e eu não gosto de Uhum. coisa muito, não muito acertada, assim. E fomos ficando. E É, daí mas foi precisa ter uma a minha vida. metodologia, né? Todo um É, princípio de rigor não assim, tínhamos precisa ser aparelhos quase. atendido, né? A maioria no começo era análise química pura e simples, que é muito boa para a química toxicológica. Eu digo que hoje, infelizmente, os nossos cursos de química deixam muitas práticas a desejar. Os alunos fazem muito pouco aulas práticas e eles não têm, então, aquela consciência, aquele gabarito de fazer análise, não sabem sair de situação. Nem sempre o aparelho vai ajudar a resolver, ele tem que saber dominar o aparelho, saber interpretar resultados, mas ele tem que saber preparar a amostra, né? Isso são reações que você faz, que não é o aparelho que faz, Exatamente. você faz. É Então não adianta esse feeling a gente só vai adquirir com que, infelizmente, trabalhando, fazendo prática. tem que fazer as práticas mesmo, porque Eu o que, curso, que né, fui em si, professor de na química prática, faz. analítica, né, eu me preocupava muito com isso. Hoje o ensino da química caiu muito, no Paraná, pelo menos, na parte prática. Tá? Ah, Caiu não só muito. no Paraná, aqui na Paraíba também caiu bastante. Os alunos não É, têm muitas práticas, né? E isso é uma essas práticas vergonha. são fundamentais. A gente precisa fazer o São. link da prática com a teoria, né? Pra você ter ideia, o ano passado me procurou lá no conselho, nós somos presidentes, você sabe disso, um pessoal querendo fazer um curso à distância. Aí marcaram, vieram os diretores, vieram os advogados, trouxeram a planilha do curso, só que este curso à distância, eu disse, onde é que está na prática? Ah, não, os alunos vão receber um kit e fazem a prática em casa. Disse, como é que é? Me explica, eu não entendi. Dava um kit aqui, aquele que você compra de brinquedo, de fazer o sangue de diabo lá, né? Mistura um álcool volátil, um amoníaco com fenolftalina e fica vermelho, aí põe uma gotinha de ácido acético, de vinagre, descora, né? Então isso que eles faziam. Eu digo, pai, isso aí não é química analítica? Não, você tem que ter laboratório. Nós não aprovamos, eles disseram que então voltariam em 6 meses com o laboratório montado, nunca mais voltaram, então dando curso, Exatamente. curso à distância. Aí vocês vão dar atribuição zero. Nós não vamos reconhecer o curso, não vamos dar atribuição. Já entrei em contato com o federal e já disse: esse curso nós não vamos reconhecer, não vamos dar atribuição. E colocamos em internet e tal para os alunos, coitados, não gastarem dinheiro. Vão pagar e vão ter um curso que não é reconhecido. E não vão ter atribuição legal, nem registro em CRQ, nem em CFQ. Exatamente. Os alunos que ingressam no curso da Química precisam fazer a experiência na prática, né? E Sim, falando em práticas, né? O que seria, né, a química forense, né? A tão famosa química forense que todo é. mundo se interessa, Em né? realidade, veja, Assiste várias é, minisséries, né? a química forense, ela nada mais é do que uma aplicação dos conhecimentos químicos em análises que vão atuar na resolução de crimes. Sempre ela é voltada, a química forense, muito mais, sempre voltada para a parte de criminalística. Não esqueçamos que a criminalística é um conjunto de disciplinas que também auxiliam a justiça, né? A criminalística, nós temos hoje no Paraná Instituto de Criminalística. E a criminalística entram profissionais de várias áreas.
médico, advogado, odontólogo, químicos, tal. Então, cada um vai dentro do seu área de trabalho. Nós temos, então, a localística, né, local que aconteceu um evento. Depois a gente tem documentoscopia, laboratórios de microanálise, laboratório de balística, de DNA. Então, isso é parte da criminalística. Já o médico legal, e aí na criminalística atuam então os peritos criminais. São peritos oficiais. Nós já há alguns anos saímos da Polícia Civil e hoje temos a Polícia Científica no Paraná. Então engloba o médico legal e a criminalística. O médico legal, então, fazem parte o médico legista, os toxicologistas e os químicos legais. E essa elucidação de mortes, crimes como de mortes, pode ser tanto homicídios como suicídios, ou ainda mortes violentas. E a parte de química legal, aquilo que eu já falei, que você pode qualitativa, da nossa química toxicológica, nós temos algumas dificuldades, assim como a própria química forense. Veja, hoje existe tipo de um. Esses seriados CSI trouxeram uma certa expectativa, né, de uma carreira glamurosa. Então, puxa, Ah, eu com vou certeza. ser Com perito certeza. A forense, coisa mais linda vou do mundo é a gente descobrir, vou conseguir todas as descobrir crimes e tal. provas. Eu estava vendo uma parte de um seriado do NCIS, e que tem a Hebe lá que faz um monte de exame. Eu falei, ó, se eu tivesse uma perita dessa quando eu fui chefe do médico legal, ela valeria por 50 peritos no mínimo. A mulher entende Ah, tudo. com certeza, ela Ela, entende tudo, jovem, né? jovem, ela faz tudo. Ela faz balística, ela faz toxicologia, ela faz a parte de informática. A mulher já tem pós-graduação em 3, 4 áreas e não tem 30 anos de idade. Ela deve ter começado a estudar com Não, e o 5 anos de mais idade. bacana são os É, aparelhos, né? Que são é, altamente sofisticados. Se é. os Não, nossos você. laboratórios tivessem a metade dessa Isso, aparelhagem, não, seria Você magnífico. põe, você põe um fio de cabelo e diz a cor da roupa que o indivíduo estava usando quando estava aquele fio de cabelo, o tamanho do sapato e tal. Isso é uma utopia, né? E, sabe, em 2012, eu estive em Nova York, eu visitei o Laboratório Central. Não tem muitas coisas, não. Eles têm alguns aparelhos, mas tem muita coisa sucateada e tal. Veja, países como os Estados Unidos, por exemplo, estão tendo problemas seríssimos com a parte de análises. Porque lá, por exemplo, não há concursos como nós, na grande maioria dos estados. Eles contratam a pessoa. Tem um sujeito aí que contrata, e depois o próprio laboratório ele é treinado. Então hoje tem muitos técnicos mal treinados, mal pagos, que não são confiáveis. Tem técnicos, por exemplo, há E o pouco tempo é tempo, muito eu não pequeno, me né? lembro. Tem uma cidade lá que um técnico fez 2.500 exames para metanfetamina, depois viu que ele estava usando uma reação errada, tiveram que refazer muito, e alguns já não puderam refazer mais, mas dos que refizeram, 7 ou 17 deram falsos positivos. Ele tinha feito. Então, vejo, faziam acusações, gente vai presa por análises mal feitas. Então, não adianta você ter um aparelho bonito, tudo certinho, se você não tiver um ser humano competente. Competente e idôneo. E ele tem que ter a humildade de saber reconhecer as suas falhas, os seus defeitos, a sua limitação. E para essa parte de química forense e toxicologia, você tem que estudar, depois de estudar, e ainda estudar mais. Você não para, porque Exatamente. diariamente é um desafio. Os produtos estão aí, as drogas estão aí, cada vez surgem drogas diferentes, mistura de drogas, e você tem que correr na frente para poder saber fazer a identificação. É de muita importância e vale salientar a responsabilidade deste profissional, né? Então, o profissional da área da química, este que pode estar atuando na química forense, ele precisa ter essa responsabilidade, esse código de ética enraizado, para que ele faça o seu trabalho de forma correta, coerente
porque a gente vai estar lidando Exato, com vidas, exato, né? exato, Então, um exato. relatório que vai gerar um falso positivo ou um falso negativo, isso é crucial para uma resposta futura, né? A gente vai estar, digamos assim, ou É, incriminando ou inocentando alguém que não deveria. é isto. Você pode prejudicar pessoas, você pode beneficiar bandidos. Então você tem que ter Isso. consciência das coisas. Veja, Raquel, eu não sei se você, é claro que você sabe, mas eu, por exemplo, não sei de cor, até deixei aqui uma cola. A nossa legislação do químico, ela contempla tudo isso na nossa legislação, essas análises Sim, químico-toxicológicas. O decreto 85877 ele estabelece normas para a execução da lei 2800, lembra disso, né? Então, bem, no isso. artigo 1º, ele decreta que o exercício da profissão de químico em qualquer de suas modalidades compreende, e tem 4, análise química e físico-química, químico-biológica, fitoquímica, bromatológica, químico-toxicológica, sanitária e legal. Perdão. Então, veja, o nosso decreto já diz que isso é uma atribuição do químico. Porém, ele não é uma atribuição única. Nós temos área de assombramento com o pessoal do curso de farmácia bioquímica. Bioquímica, pessoalmente. Exatamente. E depois a RN 36 estabelece no item 7 como atribuições do químico. Então, o químico ele pode fazer análise química e físico-química, análise químico-biológica, bromatológica, toxicológica e legal. Então, isso é uma atribuição. E eu me preocupo muito com isso. Eu briguei agora, no ano passado. Foi aberto um novo concurso no Médico Legal. As pessoas que entraram junto comigo estão se aposentando, etc. Então, sobraram vagas, fizeram concurso. E os químicos não foi permitido fazer o concurso. Quando abriram o concurso, abriram para farmacêuticos e, pasme, biomédicos. Eu fui ver o currículo dos biomédicos, Exatamente. Eu não ia tem nada de me toxicologia, não tem candidatar nada. ao concurso. E quando eu vi, Não não tem tinha nada de vaga para química. toxicologia. É um absurdo, é um absurdo. Quando nós soubemos disso, faltava um dia para o concurso. Nós entramos com pedindo um mandato de segurança e o juiz não deu. Porque não que ia estragar o concurso, não sei o que e tal. Enrolou, não entendia nada, certo? Tinha alguém apadrinhado. É uma vergonha, uma vergonha. E É quando muito é uma atribuição complicado do isso, químico, né? é uma atribuição do químico. Veja, nós temos uma atribuição por lei. Então nós podemos fazer esses exames por lei. E eu brigo muito por isso. E não parei, não. Entrei já com apelação, recurso e tal, mas dificilmente a gente vai ganhar. A gente sabe disso que já foi feito o concurso. Mas é uma vergonha. Mas é Veja, importante, nós como presidentes, né? Você, temos que presidente brigar. aí do Paraná, eu da Paraíba, a gente precisa brigar pelo nosso direito, né? Como profissional da área da química, a gente tem Claro, essa claro, responsabilidade enraigada para claro, defender claro. os nossos direitos. E Nós isso é muito profissionais. importante. Nós É. Veja, profissionais. Raquel, falando rapidamente, as áreas de abrangência, então, são Isso. do perito forense, a perícia policial, doping, perícias ambientais, trabalhistas, industriais. Então, tudo isso compõe o rol daquilo que o perito pode fazer, né? Nem sempre o perito é oficial. Ele pode ser uma pessoa que o juiz tenha uma indicação, alguma coisa. Veja, Isso. ah, No caso é o perito judicial, não é isso? isto, deixa eu me lembrar que se eu tenho em algum lugar isso também. Eu tenho tanta folha aqui na minha mesa. Ah, Sempre vem surgindo, né, essas oportunidades de se ser químico, aliás, desculpa, tá aqui. perito judicial, né? Tem até alguns Veja. cursos hoje que preparam, né? Eu fiz uma pós-graduação na área de ciências forenses, né, e perícia, e tem outros É, cursos também que vêm surgindo para que as é. pessoas Não tenham a tem. Esses oportunidade de cursos ser de o perícias perito forenses são judicial. muito bons. Nós temos no Brasil hoje 2 cursos de bacharelado em Química Forense, que é o da USP de Ribeirão Preto e o de Pelotas, que foi a Uhum. professora que fez o painel comigo ontem. E foi o Mas painel de ontem, muito bom. o nosso artigo 156 do Código de Processo Civil diz: quando a prova do fato depender de conhecimento técnico,
o juiz será assistido por perito. Parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos científicos devidamente inscritos. E, segundo o disposto do artigo 465, ainda do Código de Processo Civil, o juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega de laudo e as partes contratam assistentes. Então, o que isso quer dizer? Que eu não preciso ter o curso de químico forense para fazer perícia. O juiz é quem vai determinar. Eu preciso, sim, ter esses cursos para meu conhecimento, para o meu preparo, para que se eu entrar como um perito oficial, eu tenha plenas condições de poder realizar exames bem feitos. Exato. Por outro lado, se um juiz quiser designar o seu Joãozinho, que ele acha que é bom de perito, tudo bem. Os assistentes é que vão poder dar um nó nele. Né? Porque depende do juiz. Veja, o juiz tem que ter um agrado por um perito para ele nomear esses peritos particulares. Mas ele pode fazer, é uma prerrogativa da sua eminência. Em realidade, eu tenho feito muita perícia particular, graças ao meu currículo, conhecimento, etc. E é onde a gente ganha um pouco de dinheiro. Né? A perícia particular é o que rende um pouco. Realmente a gente A perícia particular acaba... é interessante, né? Interessante. E aonde é que entra o papel do químico para elucidar um crime? Eu acho que essa é uma pergunta da maioria das pessoas que estão aqui nos seguindo na nossa live. Um perito criminal, por exemplo, né, ele vai ver um local de morte. Então, a primeira coisa que ele faz, ele vai ao local de morte, ele analisa o ambiente todo, ele faz uma varredura no local, assim, digamos, procura objetos, traços, procura resíduos, sinais no corpo, fora dele, fotografa, faz um croquis, faz um laudo preliminar, aí colhe esse material e manda ao laboratório. E aí entra o químico, e o químico que vai determinar o que é que poderia ter feito aquela morte, o que é que causou aquela morte. Se foi alguma coisa extra ou não. Porque pode ser que não seja. Né? Pode ser que seja uma morte natural. Existem dois tipos de características legais para você evidenciar uma morte. A morte violenta, em que é feita a necrópsia direitinho, o médico tem que abrir o corpo, tirar peças, estudar. Então ele pode mandar parte do material para o laboratório, fazer análises. O laboratório vai tentar determinar se há alguma coisa que pode ter contribuído para a morte. O médico dá algumas características. Olha, o cadáver estava com o fígado com tal cor, a língua tal cor. Isso tudo são dados orientativos para o toxicologista. Ele me dizia, por exemplo, ele estava com o sangue muito avermelhado, as faces rosadas e tal. Época de inverno em Curitiba. Primeira coisa que eu fazia, exame de monóxido de carbono. Ele faz essa mudança na cor. O sangue, porque o sangue de cadáver, logo 2, 3 horas depois, ele está escuro. É um sangue vermelho bem escuro. Fica. E o monóxido de carbono, esse cianeto, já não é muito comum, mas o sangue é vermelho bem vivo. Bem vivo. Então, isso é uma característica. Aí você faz um teste. Então, você já faz uma análise dirigida, que é muito mais fácil, claro. Quando você não tem uma direção, você é obrigado a fazer um rol muito grande. E outro tipo de morte é aquela morte sem assistência médica, em que o indivíduo andando na rua, caiu, morreu. Ou o indivíduo está em casa, amanheceu morto. Claro, nós temos um conceito errado, não só no Brasil, mas praticamente no mundo. Puxa, o indivíduo amanheceu morto. Aí é costume você pegar para um conhecido médico, precisa de um atestado de óbito. E o médico lhe dá um atestado falso de óbito. Porque se ele não acompanhou a morte, como é que ele pode saber do que você morreu? Podem ter provocado a sua morte, podem ter feito uma asfixia, podem ter lhe dado algum tipo de produto, algum veneno, né, para você ter esse desenlace fatal. São situações que podem
ocasionar recebimento de heranças, etc. Então, veja, a lei diz, morreu sem assistência médica, ou você vai, mesmo que você esteja atendido num hospital e ficou 1, 2 horas e não puder determinar o que você estava passando mal, você é obrigado a fazer necrópsia. Ou seria obrigado a fazer necrópsia, para que o médico pudesse abrir o corpo. Ele vai fazer uma cirurgia pós-morte, isso que é necrópsia. Uma cirurgia total pós-morte. Ver cérebro, fígado, coração, etc. Abre o corpo e vê tudo por dentro. E aí colhe material para a toxicologia e para a anatomia patológica, para ver se havia algum câncer incipiente, alguma coisa que pudesse também ter levado à morte, né? Sim, porque pode ter algum sinal de predisposição que Pode, antecipou essa pode, morte, pode. Só né? vai saber na necrópsia mesmo, né? Exatamente. E nesse Isso caso, isso. qual seria a diferença da química forense e a toxicologia? Pois é, justamente quando o médico então manda esse material para o laboratório, sempre você tem que procurar saber alguns antecedentes mórbidos. Por exemplo, esse indivíduo tentou se matar alguma vez, era um hipocondríaco, tomava muito medicamento, vai procurar. Eu tentei colocar no médico legal o que chamava de detetive forense, não consegui. Apenas alguns assim que ajudavam, às vezes um pouco. Então ele vai investigar, ele vai na família e pergunta que medicamentos tomavam, que doenças ele tinha, brigou com alguém, etc. Então procurava saber várias coisas, traziam dados e às vezes isso ajudava você a conduzir o exame. Porque um exame toxicológico, um exame de química forense, ele é um exame bastante difícil se você não tem uma pista. E você tem um material limitado. Então você vai fazendo, faz uma série de exames, não acha nada. Aí você reinicia uma série de outros por outro caminho, então você vai gastando o seu material. Se você não tiver uma indicação, você pode não ter uma conclusão boa ao final. Então, Então, o a ideal é a gente indicação sempre seguir um caminho, né? sempre seguir um caminho. Né? Então eu sempre brigava por isso. Então quando o pessoal da criminalística levantava um local de morte e mandava por cara, então mandando o material para a gente. Olha, isso foi encontrado no quarto, na sala, na cama, etc., onde estava a pessoa. Então vinha material para exame, junto para mim uma parte. Olha, esse medicamento que eu tomava, esse é um frasco que supostamente tinha comprimidos, então você fazia análise, nem sempre aquilo do frasco correspondia à realidade, tinha ocorrido adulterações. Então é uma perícia, é uma profissão em que a perícia é muito levada a sério para você chegar a uma conclusão. Ah, sim, com Veja, certeza. E os nossos seguidores, se quiserem fazer pergunta, pode fazer também, viu, gente? Estamos aqui todos tá, interagindo. Se tiver alguma curiosidade fora do que eu venho perguntando. ainda é a toxicologia. Né? A toxicologia, ela se ocupa de... É uma ciência, a toxicologia, que é responsável por diagnosticar intoxicações. Tanto a intoxicação que não chega ao desenlace fatal, como a intoxicação fatal. A toxicologia, ela se vale de certas armas também, claro, para fazer as análises. Tudo vai depender, é a ciência que então estuda essas intoxicações, fortuitas ou não, e vai depender dela estudar a ação de um produto químico, que nós conhecemos por veneno. Todo produto químico, já dizia Richaud, ele pode ser considerado veneno, depende da quantidade. Ele dava como exemplo o iodo. Pequena quantidade, ele está presente em alimentos. Um pouquinho maior, ele é medicamento. E um pouco maior, ele é tóxico. Então, vai depender da quantidade. Tudo que nos cerca hoje, na humanidade, vamos dizer assim, é veneno. Depende da quantidade. Até água, se Entendi. tomar em excesso, pode matar. Mata por excesso de água. Já tive gente Por que isso morreu que já se afogado. diz o ditado, né? A É, diferença do medicamento para o veneno é só é muito pequeno. a A quantidade. administração.
A Ah, quantidade. Bom, quantidade. nós temos aqui a pergunta do Almir Castro. Ele está dizendo aqui, cheguei agora, não sei se já perguntaram, mas quais os requisitos para ser um químico forense? Requisitos? Bom, primeiro, tanto em Pelotas quanto em Ribeirão Preto, tem, então, o curso específico de químico forense. Os outros estados não têm. Então, o que é que você tem que fazer? Tem que estudar química, ou engenharia química, química industrial, bacharelado em química, por exemplo. E aí, depois, derivar, fazer um curso de ciências forenses e tal, e estudar. Estudar sozinho mesmo, se for o caso. Se não puder fazer esses cursos dirigidos de pós-graduação, e procurar ver, por exemplo, na Polícia do Paraná hoje, Polícia Civil, Polícia Científica, perdão, lá há o curso de formação em toxicologia e químico legal. Muito interessante. Aqui nós não temos esse curso. Em concurso. O indivíduo, ele se candidata, digamos, a um curso de toxicologista, entra por ter uma formação em química, digamos, vamos falar do nosso químico, e daí ele vai fazer o curso de formação na escola de polícia. Ele aprende sobre legislação, ele aprende parte de medicina legal, ele aprende parte de direito, ele aprende a parte daí especificamente de química de laboratório, que é a química voltada para as análises que vão então diagnosticar as várias intoxicações. Porque a intoxicação, ela não é uma coisa recente, né? A intoxicação vem desde o início da humanidade. Nós temos uma primeira fase que é estudada, o descobrimento, em que o homem primitivo, talvez um dia, colhendo uma pequena fruta, uma planta, uma raiz, comeu e morreu. Então outros viram aquilo e, opa! Bom, ele acabou descobrindo um produto químico e descobrindo toxicologia, porque ele descobriu um produto que matava. Claro que isso veio numa evolução, e outros viram isso, começaram a tomar, talvez, consciência, começaram a utilizar até para eliminar desafetos. Mas é uma época que você é, pensa, talvez ocorreu assim, não podemos ter certeza. Já a Idade Média nossa, que é uma era chamada primitiva, aí sim, nós temos desde a época dos egípcios antigos que sentenciavam a morte com sementes de amêndoas amargas, eles já conheciam a destilação, eles pegavam sementes de pêssego, maçã, etc., e destilavam, era chamado morte pela semente, e as pessoas condenadas à morte tinham que tomar aquilo, aquele líquido, que era a base de uma amina cianogenética, que ao entrar em contato com o suco gástrico, do ácido clorídrico do suco gástrico, formava dentro do estômago o ácido cianídrico, que faz uma inibição celular. O ácido cianídrico reage com citocromo oxidase, lá no primeiro ano da cadeia respiratória celular, e mata por uma asfixia celular. Né? Então, veja, por que eu disse isso? Porque aí estamos começando a caracterizar que você tem que conhecer um pouco também da parte biológica, a parte de medicina, se você quiser ser um bom Sim, toxicologista. E eu acabei entender fazendo, bem. inclusive, como uma medicina, como aluno ouvinte, eu não tenho diploma, eu tenho apenas um certificado, ah, porque eu senti necessidade. Eu, quando comecei a fazer análise toxicológica, eu descia na sala dos médicos, que tinha uma sala de exames de lesões corporais, etc. E eu começava a perguntar: escuta, um produto que entra aqui, ele faz assim, ele reage com o que e tal. Aí o diretor me chamou: escuta, você está incomodando muito os médicos? Eles ficam preocupados porque você pergunta, deveriam saber e não sabem te responder e se sentem mal por isso. Por que você não faz medicina? Eu disse, olha, eu não tenho condições de fazer mais. Eu dou aula na faculdade, eu dou aula no curso técnico, eu tenho médico legal. Não, mas faça como aluno ouvinte, você vai fazendo aquilo que você pode. Aí comecei a fazia as disciplinas e tal, fiz todas as disciplinas, não fiz no final do sexto ano algumas especialidades. Por exemplo, eu não acompanhei cirurgias, eu entrei eventualmente em uma ou outra, mas eu não fazia regular, mas eu fiz tudo o que fosse possível para entender. Interessante, né?
Nessa fase primitiva também nós temos, a gente sabe, a história nos conta, os antigos provadores, porque as pessoas começaram, naquela Idade Média, a dominar alguns produtos químicos. O arsênico, principalmente, chamado o rei dos venenos, desde aquela época. Porque sabiam que se queria se matar alguém, era só pôr arsênico na comida e bebida, ainda que não fosse em grande quantidade pequena, então, em 2, 3, 5, 6 doses, dias alternados, a pessoa ia morrer. Então, eles davam para um provador, antes de comer e beber. E, quer dizer, se aquela pessoa morresse, era o empregado que morria, não eram os donos da casa, etc. Então, isso acontecia muito. Mas, claro que havia subterfúgios, etc. Tivemos envenenadores famosos, né? A Lucrécia Borgia, que era filha de um papa, foi uma grande envenenadora, matou 3 maridos e mais 5, 6 amantes, todos com a ajuda do irmão, que era um químico sem formação, como nós tivemos há pouco tempo, né? Um querendo Químico álcool gel, autodidata. químico autodidata. E então, naquele tempo não havia curso, então o César Borgia era um autodidata. Ele procurava a pedra filosofal, ele achava que tudo se transformava em ouro, ele queria descobrir aquilo. Então fazia experiências e elegia a longa vida e fazia mistura de produtos e dava para as pessoas tomarem, para ver se ela ficava mais bonitinha, vivia mais tempo. Claro que morriam todos tal. Mas naquela ocasião ele sabia que o arsênico em solução podia matar. E sabe qual é a solução que ele usava? Ele chamava de vitriolagem. Os mais antigos químicos lembram que vitríolo é um sinônimo de ácido sulfúrico, né? Um produto cáustico, um produto que queima, o vitríolo. E vitriolagem porque ele fazia, veja como ele para a época, principalmente sem estudo químico, ele se adiantou. O arsênico é um produto que ele é insolúvel em água, mas ele é solúvel em soda cáustica, potássio, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Então ele fazia uma solução disso e dissolvia o arsênico, e depois diluía um pouco mais com água. Então ele fazia uma solução de arsênico, que então ficava fácil de colocar em bebida e comida, do que o pó que podia ser visto. É isto. Então, uma outra senhora, a Marquesa de Brinvilliers, foi a maior envenenadora que existiu com produtos químicos. Ela era filha de um juiz que era muito íntegro, etc. E aí, diferente da Lucrécia, que foi casada com o Papa, com uma pessoa para dar dinheiro, poder, ela também foi casada, só que o pai arranjou um casamento, ela tinha 16 anos quando casou. Diziam que ela tinha uma beleza muito rara, etc. Não sei. Padrão talvez da época. Hoje talvez a gente achasse ela um canhão, não sei. Mas naquele tempo ela era uma moça bonita. E ela casou e o juiz, o pai dela, o pai da Marquesa, ela não era Marquesa, era Marie Madeleine só, era um juiz íntegro, era um indivíduo riquíssimo. Mas ele tinha um defeito. Para a época, claro que ele não divulgava, ele não gostava de mulheres. Tinha atração por homens. Então ele casou com ela para tapar a boca do povo, etc. E foi viver em Lyon, que era ao redor de Paris. Ela ficou bem postada, uma mansão, etc. E tomou-se de amores por um criado e começou a ter um relacionamento. O seu pai escutou aquilo, não gostou e disse: olha, você manda esse rapaz embora se você não parar. Não tenho nada, tá? Claro, ia negar, né? Eu não posso mandar embora tal, mas aí, senão você vai para o convento. Os pais dispunham dos filhos, mesmo casados, as mulheres elas tinham que obedecer. E ela ficou com medo de ir para o convento, ia ficar enclausurada tal. O que aconteceu? Ela conversou com o rapaz, ele era amigo de um químico, cuidava dos exércitos de Napoleão, etc., que já conhecia também este vitriolagem, usavam para matar os ratos nas baias do palácio, porque os ratos ficavam mordendo as patas dos animais, né? O pai, ele deu para ela o líquido e falou assim: olha, você chama teu pai aqui e põe um pouco num vinho para ele aí, põe uma colher de boa aí, e ele morre para desencomodar. E ela, desse produto no vinho pro pai, disse: eu vou arrumar minha roupa, etc. O pai tomou vinho, gritou de dor, começou a gritar.
porque ela pôs muita quantidade, e quem é que fez efeito? A soda. Então o hidróxido de sódio fez a queimação. Ele começou a gritar que estava. Rasgando. Aí ela correu rapidamente, talvez, não sei se por medo ou remorso, Deve ter se arrependido na hora. não morrendo naquela ocasião. E ela então viu, ué, mas ele disse que estava matando o rato e tal, e meu pai. Então ela, aí que ela passa a história. Ela começou a doces, confeitos, com um pouquinho desse líquido que ela colocava. Para esse bolo eu coloquei 5 gotinhas, para aquele líquido eu coloquei 10. E via o que acontecia, qual era o êxito que ela teria se ela quisesse matar alguém. Então ela percebeu vários sintomas nas pessoas. Desde o início em que a pessoa começava a ter, ela descrevia, iniciava com diarreia, vômitos. Tudo isso caracterizava uma intoxicação por arsênico. É uma das características, a intoxicação crônica por arsênico. Então, os cabelos caem pelo ataque aos grupos sulfidrilas, tá? Os metais todos fazem isso, mas principalmente o arsênico. Ele faz um ataque hepático, por isso o derrame de bilirrubina e a cor amarelada dos pacientes que ela observa, aqueles que duravam mais, que muitos já nessa fase já começaram a morrer. A hora que eles começam a ter, depois da diarreia, o inchaço nas pernas, porque ele faz uma infiltração de sangue nas veias, e elas ficam finas e acabam tendo pequenas hemorragias, etc. Então, a esse inchaço é que ela, então, então ela marcava num livro, até em que ela, pela sua beleza, ela chamou a atenção do rei e foi levada a ser uma das favoritas do rei e tal, morava no palácio. Então ela disse, eu vou ser rainha, e tentou matar a rainha e foi flagrada, e daí é que ela foi condenada. E aí acharam esse livro dela, onde ela tinha exatamente marcado 365 óbitos, como foi num prazo de 3, 4 anos, como se ela tivesse matado uma pessoa por dia durante um ano. Então ela descrevia os sintomas das pessoas, para ela poder ter uma ascendência a esse veneno de o que ela queria fazer para matar pessoas. Então, aqui me traz essas histórias mostrando que os produtos químicos sempre existiram. Hoje nós vivemos uma época muito grande de produtos domiciliários, que se usam de uma maneira errada, às vezes, produtos, drogas psicotrópicas, cada vez mais se faz mais drogas de formas diferentes, tem que correr atrás de fazer as análises. Há drogas que se usam como medicamentos, e depois você vai ver que eles fazem um mal terrível. Então, aí você tem que tirar a droga do mercado, ela já fez muito mal. E assim vai. São as famosas anfetaminas com álcool, né? Agora, sim, as anfetaminas elas foram proibidas em 1965. Mas o que é hoje o êxtase? É uma metanfetamina que voltou. Ela voltou em uma forma não mais oficial, e sim oficiosa. Né? O êxtase admitiu metanfetamina. Mas ela já existia. Em 65, a Polícia do Brasil, que tinha fábrica no Rio Grande do Sul, queimou no seu pátio mais de 60 toneladas de medicamentos quando as anfetaminas foram proibidas no Brasil. Achava-se que era uma coisa fabulosa, né? Iria tirar, as pessoas não teriam fome, e então poderiam emagrecer sem efeitos. Ela começou a ser usada primeiro para contrabalançar os efeitos nocivos da cocaína, etc. Então, as drogas psicotrópicas sempre tiveram uma conotação na escala química. E o químico tem que ter consciência em fazer os exames. Porque hoje, por exemplo, a cocaína ela vem muito adulterada. A cocaína que se usa no Brasil, ela oscila em torno de 10% em pureza. Então, veja, o indivíduo compra, digamos, 100 gramas de cocaína
Peru, Bolívia, e faz 1 quilo no Brasil. Mistura recipientes. É. Não Mistura existe controle de bicarbonato, qualidade para drogas, né? Então, os saco traficantes colocam o vaporizado. que querem, né? Eu já peguei cocaína no médico legal com estricnina dentro. A Nossa, estricnina dá uma pequena euforia. Então o indivíduo põe um pouquinho na ponta da língua, vai, opa, essa cocaína é da boa, essa compra. é da Só- boa. É da boa. Morre logo, né? Primeira Ó, cafungada naquele lugar vai morrer por causa da estricnina. E assim vai. é verdade. Dilermano, Eu falo nosso demais, tempo Raquel. está acabando, o Pois é, eu assunto falo é demais, não muito deixa você bom, perguntar. Pode mas eu perguntar. tenho aqui uma pergunta feita Pois por uma não, seguidora nossa. Ela quer pois não. saber o seguinte: como é que fica o corpo de uma pessoa morta por asfixia e outro corpo quando morre por infarto? Nosso tempo já está acabando, então digamos que essa vai ser a última pergunta. Se vocês É, tiverem outras perguntas, vocês podem mandar para o nosso direct e eu encaminharei para o professor Dilermano e a gente vai estar respondendo para vocês. Porque esse assunto é é, muito bom, a gente poderia é. passar a noite adentro conversando e sempre teria mais A assuntos, né? morte por asfixia e a morte por infarto, elas podem ter até uma pequena semelhança no aspecto do cadáver. A asfixia pode ser por estrangulamento, por exemplo, aí deixa os sinais, marcas, né? Porque logo depois que se tira o dedo, há um esmagamento aqui, pode ser do osso ióide, que é esse osso que nós temos no pescoço, mas a marca dos dedos pode ficar, fica por algum tempo, porque o sangue faz ali, ele esmaga aquilo ali, então o sangue faz um hematomazinho. Mas a morte, assim, por uma asfixia comum, ah, se for para o produto químico, deixa marcas, o caso do monóxido, deixa característica, a pessoa fica muito rosada, vermelha, faces rosadas, o peito também, ou se ele estivesse, por exemplo, deitado de lado, a parte em que ele fez o encosto na parte que ele dorme vai ficar, porque o sangue vai descer, e é um sangue avermelhado que vai penetrar e vai dar essa característica. Então, cada cadáver terá uma característica um tanto peculiar, mas a asfixia e o infarto geralmente deixam um aspecto mais avermelhado, arroxeado, do peito para cima. Ele deixa sempre sinais, né? Eu sempre ouvi dizer, né, em palestras que eu participei, pessoas que falaram na época da pós, que o corpo fala, né? Então, O corpo um fala. dos sinais é justamente isso, quando o corpo está na determinada posição, o sangue desce, né? Então a gente já consegue até saber o ponto inicial, né? Ah, Exatamente. esse cadáver, ele morreu assim, porque ele estava decúbito dorsal, porque o sangue se depositou ali naquele momento. Então a gente já tem um parâmetro inicial de onde começar para elucidar esse crime. Com certeza. Isso é uma orientação, inclusive, para o químico forense, para o toxicologista poderem fazer um exame muito mais simples, muito mais dirigido. Não que não vai fazer outras coisas, mas dependendo daquilo que ele caracterizar, se a dose for grande, ele pode concluir que é a causa da morte. Então Exatamente. Nós temos aqui. ele ajuda a polícia, ajuda a justiça. Esse que é o objetivo. O químico é uma pessoa de grande importância na humanidade, porque ele desvenda crimes, ele orienta na condução. Por isso que hoje há uma relação mais estreita entre o judiciário e o perito forense, porque eles Uhum, precisam do perito forense para conduzir bem os seus casos. exatamente. Nós temos aqui do Egenildo, né? Eu acho que é mais um comentário. Diz o seguinte: séries americanas como CSI mostram de forma fácil o esclarecimento de crimes de forma romântica, né? Não mostra a intuição, a técnica, a experiência, como é, como é essa parte na vida do profissional. Foi mais ou menos algo que a gente vinha conversando no início, né? Que se a Aquilo que gente eu falei, tivesse né? esses aparelhos, né, seria perfeito para elucidar um crime. Se toda É, vez que a gente chegasse lá no local do crime já tivesse todos os indícios, né, tivesse os fios de cabelo os das pessoas que vestígios estavam prontinhos. envolvidas, os vestígios É, prontinhos, seria um mundo perfeito, né? A utopia é. total. Veja, Raquel, em realidade, o químico forense hoje, como eu disse no começo, ele tem que ter idoneidade,
e tem que ser um estudioso. A vida inteira ele não para. Eu tenho uma experiência de mais de 40 anos nessa área. Não quer dizer Manu, que amanhã eu eu estou não com tenha 13 segundos. Vai que acabar a estudar, live. eu não tenho que Eu vou estudar precisar para me fazer despedir uma de nota nisso. você. Pois não. Gente.